Olá, boa tarde, alunos da Escola Fábio Luz. Aqui quem fala é o professor Rafael. Mais uma vez, vamos dar continuidade à nossa segunda aula do tema lutas, certo? Então vamos lá. A gente vai começar a aula de hoje falando sobre, corrigindo a atividade que eu passei nessa semana passada, né? Comentando, fazendo alguns comentários, e a gente vai começar a avançar também no nosso conteúdo, também a gente não ficar só chovendo no molhado, certo? Então, nossa segunda aula tem mais lutas e mais a gente vai começar a correção da semana passada. A primeira pergunta que tinha era lutas de curta distância. O que são lutas de curta distância que podem ser classificadas? São considerados elementos de agarrar, imobilizar e contato direto. Exemplos de esporte considerado como luta de curta distância: jiu-jitsu, judô, aikido, wrestling, luta greco-romana ou luta olímpica. Ou seja, são aquelas lutas que a gente vai ver aqui nas imagens que os atletas, os lutadores, eles precisam ficar muito próximos um do outro, se a gente for observar. A gente tem aqui o exemplo do sumô, uma luta indígena, e aqui o jiu-jitsu, tá? Que são lutas que se vocês perceberem, são lutas de curta distância, porque o tronco dos lutadores estão muito próximos, em movimentos de agarrar, né? Deixa eu pegar o pincel aqui. Ele passou, slide. Em movimentos de agarrar, né? Movimentos aqui, ó. Aqui movimentos de empurrar, aqui movimentos de torção, né? Agarrar. Aqui também movimentos, aqui na luta indígena, de empurrar, certo? Então a gente consegue ver que são lutas de curta distância justamente por isso. Bom, lutas de média distância são consideradas os elementos de golpes como chute, socos e desarme. Desarme pode considerar rasteiras, tá? A gente tem exemplos aqui: a capoeira, boxe, taekwondo, muay thai e o karatê. Ou seja, essas lutas a gente já não tem, por exemplo, os atletas se agarrando, se empurrando, fazendo. O objetivo é mais contusão, né? Bater no outro, golpear o outro através de golpes, mais golpes que eu não vou me aproximar tanto dele, usando as extremidades do meu corpo, dos meus membros, geralmente os membros, né? Os pés ou as mãos, né? Mas pode ser joelho também, né? Algumas permitem joelho, cotovelo, mas mesmo assim não chega ao contato do tronco com tronco. Aqui alguns exemplos de lutas de média distância, né? Temos aqui Temos aqui o Muay Thai, aqui o boxe, e aqui eu botei um exemplo da capoeira, certo? E aqui nossos exemplos de lutas de média distância. Bom, lutas de longa distância são aquelas que utilizam implementos, geralmente uma espada, para tocar o adversário, né? São exemplos: a esgrima, kendo, kung fu. Para quem não viu alguma dessas lutas, tá? Eu vou botar aqui no exemplo as imagens, certo? Temos aqui, ó, a esgrima, que estou circulando agora. O kendo, que é uma luta oriental, que é uma espada feita de bambu, mas pode ver aqui. E aqui um exemplo de luta à distância do Kung Fu. No caso aqui está usando um bastão, né? E esses são os exemplos das lutas de longa distância. Ok? Vamos aqui dar continuidade. Bom, a última pergunta era lutas de curta e média distância. Bom, mais recentemente, o esporte que mistura curta e média distância é o MMA. Artes marciais múltiplas, que significa essa sigla. Artes marciais mistas, tá? Porque é o antigo vale tudo, só que agora não é vale tudo de fato, né? Tem regras, tem regulamento, tem todo um código, né, que precisa ser seguido pelos atletas. E essas lutas, como a gente pode ver nas duas imagens abaixo do exemplo,
elas podem ser tanto de média quanto de curta distância, né? São artes marciais misturadas, mistas, então elas podem ser tanto de curta quanto média distância, certo? Essa era a resposta lá da última questão. A gente vai começar aqui, ó, lutas no mundo. Lutas que tiveram origem em outros países refletem muito a cultura e costumes da civilização que o criou. Assim, as lutas estão presentes em todo o mundo, em toda a história da humanidade, e são anos e anos de produção técnicas produzidas. Assim, por exemplo, não é porque uma luta surgiu lá no Japão que hoje em dia a gente vive num mundo globalizado, né? Não é porque uma luta que surgiu lá no Japão é praticada somente lá no Japão, né? Por exemplo, vamos citar o karatê. Não é porque ele surgiu no Japão que hoje somente os japoneses conhecem, dominam. Não. Tanto que, por exemplo, judô, que é uma luta também criada no Japão, na Ásia, né, ali naquele continente. Desenvolveu-se ali naquele continente, mais especialmente no Japão. Mas, por exemplo, hoje em dia não é o Japão que domina o cenário nacional do judô. Por exemplo, a França hoje é um dos países que se destaca no judô. O Brasil também tem um grande destaque. O Japão, com certeza, sim, por ser muito tradicional lá. Mas, por exemplo, não significa porque a luta foi criada lá que isso é praticada lá ou somente aqueles que dominam. Hoje a gente vive num mundo globalizado, né? É muito comum, inclusive até em nossa cultura é muito inserida essa prática de lutas de outros países. Assim como existe, por exemplo, a prática da capoeira em muitos países do mundo, né? A capoeira está espalhada pelo mundo todo, que é uma luta nossa, brasileira. Então não significa que somente nós a praticamos, certo? Só que assim, lutas do mundo, a gente vai começar a conhecer algumas lutas que foram praticadas, que foram criadas em outros países, né? Em outras realidades, em outras comunidades, outras culturas diferentes das nossas. E a gente vai começar a entender por que ela se desenvolveu daquela maneira. A gente vai tentar ver as principais. Lógico, não dá para ver todas, né? Não dá para ver todas. A gente vai ver algumas que são as principais. Então, por isso, eu vou deixar essa atividade com vocês, tá? Pesquise e cite o nome de lutas de cada continente abaixo. Assim, eu vou pedir para vocês pesquisarem. Não precisa dizer a história da luta, como foi que se desenvolveu, como surgiu, não. É só para citar o nome delas. Só que assim, lógico que quando tu pesquisa, tu vai pesquisar somente o nome, né? Tipo, do continente asiático. Quais lutas surgiram no continente asiático? Então coloca aquela que tu acha que seria mais interessante a gente conhecer. Conhecer um pouquinho mais da história, de como desenvolveu, como foi como foi seu desenvolvimento, a sua história, a sua criação, certo? Aí, a partir daí, a gente vai dar continuidade nas nossas aulas, para a gente conhecer um pouquinho mais dessas lutas, de algumas das lutas que vocês vão citar aqui, certo? Nessa atividade. Aquela mesma maneira. Escreve no caderno, aqui não tem como imprimir, né? Vocês vão ter que escrever no caderno. Não precisa desenvolver a história da luta, não, é só citar o nome, certo? Mas tenta citar o nome daquelas que tu achou mais interessante, que chamam mais a tua atenção, assim, tá? Então, lutas do continente asiático, europeu e do continente americano. Só que do americano vocês vão dividir, tipo assim, lutas da América Latina e da América Central, certo? Aí vocês dão essa pesquisada, manda essa atividade pelo WhatsApp, uma foto no Prevê, certo? E aí eu vou registrando lá os nomes daqueles que me mandaram. Essa atividade vai contar com uma atividade da semana, ok? Certo? Muito obrigado. A gente está terminando por aqui. Fiquem com Deus, fiquem bem, se cuidem e até mais. Bons estudos e fiquem em casa.